A internet em si já é muito macabra, por assim dizer. E não é preciso nem ir muito longe para se encontrar coisas perturbadoras que farão a gente perder até mesmo várias noites de sono. E bom, foi pensando exatamente nisso que eu resolvi nesse vídeo olhar um pouco mais para trás, digamos assim, e dar uma olhada nas criaturas que já perturbaram ou ainda perturbam a nossa cara internet. E também vale citar que para isso eu chamei meu amigo Grey Ackerman para estar me ajudando nesse vídeo. E bom, hoje ele vai estar participando aqui com a gente. Oi, Assumi. Meu nome é Gray e hoje eu vou estar participando aqui deste vídeo. E bom, dado o recado e com tudo já dito, podemos então nos aprofundar mais nesse vasto oceano chamado de terror. E então, sem mais delongas, vamos começar isso. E para começar a lista, a criatura conhecida como a Momo. Ela surgiu como uma lenda urbana em 2018, quando uma imagem perturbadora de uma escultura japonesa viralizou na internet. A figura de uma criatura com olhos esbugalhados e um corpo humano com pés de galinha foi criada pelo artista Kaisuke Aisawa, e a arte originalmente se chamava Motherbeard. E apesar de ser apenas uma obra de arte, sua aparência foi usada para causar rumores de supostos desafios que circulavam em vídeos infantis e redes sociais, alegadamente incentivando comportamentos perigosos e até casos em que o indivíduo tirasse a própria vida. E o chamado desafio da Momo ganhou força principalmente no WhatsApp, onde usuários relatavam que um número desconhecido enviava mensagens usando a imagem da escultura japonesa e desafiava as pessoas a realizar tarefas assustadoras, as ameaçando caso se recusassem. Porém, mesmo que o rumor tenha se generalizado, não houve comprovações de vítimas reais diretamente ligadas ao desafio da Momo. E especialistas do caso sugerem que tudo não passou de um fenômeno de pânico moral, amplificado por boatos falsos impostos nas redes sociais. E após toda a repercussão do caso, o próprio artista afirmou que a escultura teve de ser destruída, e ele citou que a Momo está morta, destacando que suas intenções nunca foi causar medo ao público, até porque que o foco do artista com a arte era o expressionismo e não uma arte de terror, digamos assim. E sério galera, se a gente parasse para analisar cada obra japonesa, muita coisa acabaria virando polêmica, até porque o Japão é um dos países mais bizarros se a gente olhar nesse lado mais sobrenatural. O Slenderman é a figura de uma criatura que surgiu por volta de 2009, criada por Eric Knudsen em um concurso de Photoshop no fórum Something Awful. A criatura foi descrita como um homem extremamente alto e magro, com braços anormalmente longos, sem rosto e vestido com um terno preto. Originalmente aquilo era apenas para ser um concurso, mas a imagem acabou se espalhando pela internet, tornando-se então uma lenda urbana popularizada por histórias conhecidas como creepypastas. O Slenderman é frequentemente retratado como um ser sobrenatural que sequestra as crianças, levando-as para florestas e outros locais isolados. A lenda do Slenderman ganhou notoriedade mundial no ano de 2014, quando duas meninas de 12 anos, Morgan Jaser e Anissa Weyer, atacaram sua amiga Python, acreditando que precisavam sacrificá-la para agradar o Slenderman e proteger suas famílias. Elas esfaquearam a garota 19 vezes em uma tentativa de homicídio. Porém, Python sobreviveu ao ataque e conseguiu buscar por ajuda. E esse caso acabou gerando uma grande repercussão e levantou questões sobre a influência da internet na formação de crianças e comportamentos dos jovens. E ambas as meninas foram diagnosticadas com doenças mentais e sentenciadas a instituições psiquiátricas, onde elas se encontram até os dias de hoje. E apesar desse caso que digamos que brutal, acabou gerando muita polêmica
e botando o Slenderman no topo das creepypastas, onde até os dias de hoje ele é uma das maiores referências de terror desse gênero. O Sete Além. O Sete Além é uma lenda urbana brasileira, sim, ela é brasileira, que fala sobre uma dimensão paralela sombria, muito parecida com o nosso mundo, mas com algumas distorções, digamos que bizarras, e um clima constante de ameaça. E essa história ganhou fama após o relato publicado pelo escritor Luciano Melisse, que contou ter sido transportado acidentalmente para essa realidade em 1994, ao pegar um ônibus em São Paulo. Segundo ele, tudo parecia igual, mas as pessoas naquele ônibus tinham olhos completamente negros, o ar era pesado, o ambiente sujo e algo invisível o observava constantemente. E desde então, relatos de experiências semelhantes começaram a aparecer pela internet, alguns dizendo que é possível acessar o Sete Além através de rituais com espelhos, ônibus, ou a mais famosa forma, o ritual do elevador, onde nele a pessoa precisa seguir uma sequência precisa de andares, ao chegar ao 10º andar, e então algo estranho acontece, e se a pessoa cometer qualquer erro ou demonstrar medo, pode ficar presa em Sete Além, para todo o sempre. O Jeff the Killer. O Jeff the Killer é uma das figuras mais icônicas do universo das creepypastas. Sua origem remonta aproximadamente o ano de 2008, quando um usuário do DeviantArt, conhecido como CCUR, publicou uma imagem perturbadora de um rosto pálido com olhos escuros e um sorriso macabro. Essa imagem rapidamente se espalhou pela internet, sendo associada a uma história fictícia que descrevia Jeff como um adolescente que, após sofrer bullying, se transformou em um assassino psicopata. E bom, a história de Jeff varia conforme as versões, mas uma das lendas mais conhecidas relata que ele teria sido atacado por um grupo de pessoas que cometeram atos brutais com ele, resultando em graves queimaduras em seu rosto. E após esse incidente, ele se tornou obcecado por vingança e passou a caçar suas vítimas, especificamente durante a noite. Sua assinatura de cena de crime é o sussurro que ele solta, dizendo "Go to sleep", ou seja, vá dormir. E então digamos que ele faz suas vítimas então desviverem. E além disso, o que mais marca sua personalidade é a sua aparência perturbadora, com uma pele extremamente pálida, olhos escuros e sem pálpebras, e um sorriso largo e penetrante, o que eu assumo para vocês causa um certo desconforto. E bom, como eu disse anteriormente, a história do Jeff pode variar muito, mas essa que eu citei é quase que a história de origem dele, e também a mais famosa. E sem dúvida, quando se trata de creepypasta, ele é um dos primeiros que vem à cabeça. Há muito tempo, em algum fórum bem obscuro da internet, surgiu uma imagem que supostamente ninguém deveria ver, mas que todo mundo viu. Era uma foto de um cachorro com um sorriso humanoide extremamente perturbador, conhecida como, entre aspas, smile.jpg. E aqueles que visualizavam a foto eram supostamente assombrados por pesadelos extremamente vívidos e convulsões, sendo atormentados por uma presença maligna que sussurrava: "Espalhe a palavra". E, de acordo com a creepypasta, a única forma de escapar era enviar a imagem para outra pessoa. Assim, então, espalhando a maldição. Uma parada bem o chamado Ouringo. E esta história ganhou uma certa visibilidade quando um escritor amador encontrou uma mulher chamada Elizabeth Mary, uma mulher que havia sido vítima da imagem desde 1992. Ela revelou que, após ver a foto, começou a sofrer com pesadelos incessantes e convulsões.
E, desesperada, ela enviou a imagem para o escritor, acreditando que isso a libertaria. Porém, no entanto, digamos que Mary, um tempo depois, teve que conhecer Deus por conta própria. E o tal escritor se viu preso à mesma maldição que Mary, sendo forçado a espalhar a imagem para manter a sua sanidade. E, bem, a lenda do Smile Dog se espalhou rapidamente pela internet, sendo compartilhada em fóruns e redes sociais. A imagem, muitas vezes, é associada a um cão de raça husky siberiano, com um enorme sorriso humano que se tornou uma das maiores creepypastas de todas. E bom, se você está assistindo isto neste exato momento, eu lamento, mas tome cuidado se notar alguma reação incomum. Os doppelgangers são criaturas chamadas de duplos ou sósias não biológicos de uma pessoa viva. E eles frequentemente são retratados como fenômenos sobrenaturais ou paranormais. A palavra doppelganger vem do alemão, que significa duplo ambulante, e foi usada pela primeira vez em 1796 pelo romancista Jean Paul em seu livro intitulado como E nesta obra, o protagonista é convencido por si só a forjar a própria morte para se livrar de um casamento infeliz. Desde então, o conceito de doppelganger tem sido explorado em diversas culturas e tradições, principalmente aqui na internet. Nas mitologias nórdicas e germânicas, ver o próprio doppelganger era considerado um mau presságio, significando que a sua morte estava próxima. Existem também alguns relatos históricos que também mencionam encontros com sósias misteriosos, como, por exemplo, o poeta francês Guy de Maupassant, e afirmou ter sido perseguido por seu gêmeo maligno, que teria entrado em seu quarto e começado a ditar tudo o que ele escrevia. Um outro caso famoso é o de John Wolfgang von Goethe, que teria visto seu sósia em uma estrada e, anos depois, percebeu que estava vestido exatamente como o homem que ele viu no passado. E, bom, se você aí usa a internet há um bom tempo, já deve estar bastante ciente daquelas trends do TikTok em que um suposto ser ou sósia aparece. E então a pessoa tem que fazer o máximo possível para se esconder. Ou senão, bom, somente vamos dizer que você irá desviver. O Projeto Abigail. Nos anos de 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos iniciou uma série de experimentos secretos na Área 51, buscando criar o tal soldado perfeito. E entre os projetos mais obscuros estavam o Projeto Abigail, que foi supostamente liderado pelo cientista Albert Weston. Obcecado por aprimorar um corpo humano, Weston decidiu usar sua própria filha Abigail como cobaia, e ela foi então sequestrada e submetida a uma série de procedimentos, tais esses como injeções de substâncias químicas, hormônios, genes de animais e até mesmo sessões de tortura. E isso tudo no objetivo de transformar Abigail em uma espécie de super-humano. E bom, com o tempo os resultados do experimento começaram a se manifestar, porém digamos que de uma forma meio que grotesca. Abigail perdeu sua identidade humana, adquirindo características monstruosas, como uma força descomunal, garras afiadas, pele escamosa e olhos vermelhos.
ela foi mantida em uma cela de isolamento, onde era torturada e testada diariamente. E em 1947, Abigail conseguiu escapar de sua prisão, o que levou à causa de uma carnificina na base militar, matando dezenas de soldados e cientistas. E segundo a história, ela fugiu para o deserto, onde viveu por anos como um ser de natureza selvagem. E após isso, o governo, temendo as consequências de suas ações, decidiu não matar Abigail diretamente, mas sim deixá-la morrer de fome. E após essa decisão, eles pararam de fornecer quaisquer alimentos ou cuidados médicos a ela, esperando que ela por si se sucumbisse. Porém, as coisas não foram como os oficiais queriam, e Abigail sobreviveu, tornando-se então uma espécie de lenda urbana. E bom, até os dias de hoje, não se sabe o paradeiro de Abigail, e ela então se tornou uma das lendas mais bizarras das lendas da Área 51. Os Skinwalkers. Na cultura dos Navajos, os Skinwalkers são conhecidos como Ie Naudlush, que significa literalmente aquele que anda sobre 4 patas. E eles são considerados bruxos malignos, com a habilidade de se transformar em quaisquer animais que desejarem, como lobos, coiotes, corujas ou até mesmo raposas. E essa capacidade é adquirida através de rituais secretos que frequentemente envolvem crimes graves, como por exemplo, o assassinato de um parente próximo. E além da metamorfose, os Skinwalkers possuem habilidades sobrenaturais, incluindo força e agilidade sobre-humana, e a capacidade de lançar feitiçarias, controlar mentes e imitar vozes de humanos ou de animais. E eles são descritos como tendo uma aparência perturbadora, com olhos vermelhos e brilhantes. E segundo a história, a única maneira conhecida de derrotar um Skinwalker é descobrir sua identidade verdadeira e pronunciar o seu nome completo. E fazendo isso, pode causar a ele uma doença fatal. E há um tempo atrás, aqui na internet, começou a surgir uma onda de pessoas dizendo que seus animais estavam agindo de forma estranha, levando muitos a acreditar que seriam os chamados Skinwalkers, e que seus animais foram então trocados por essa entidade. E outro fato sobre os Skinwalkers é que eles se alimentam do medo das pessoas, então vale citar que pode ter um agora mesmo te observando, mesmo de longe. A entidade Skin Stealer. O Skin Stealer é uma das entidades humanoides que habitam os níveis mais baixos das Backrooms, como o nível 0 e o nível 2. Sua principal característica e habilidade é disfarçar-se utilizando a pele de suas vítimas, tornando-se quase que indistinguíveis de um ser humano comum. Esse disfarce é mantido por um processo biológico peculiar. A pele absorve os nutrientes e fluidos corporais da entidade, permitindo que ela se movimente e até respire, porém sem um sistema digestivo ou respiratório convencional. E após cerca de 24 horas, a pele começa a se decompor e a entidade entra em um estado letárgico até que consiga caçar novamente. E durante a caça, o Skin Stealer utiliza combinações de astúcia e força brutal. Ele pode imitar sons humanos como murmúrios ou até mesmo palavras para atrair suas vítimas. E uma vez próximo, ele ataca com rapidez. E bom, uma curiosidade é que muitas vezes o Skin Stealer deixa suas vítimas vivas, permitindo que sangrem até a sua morte, o que sugere-se que é uma intenção de prolongar o sofrimento da vítima. E essas vítimas geralmente apresentam perda significativa de pele e frequentemente ficam com um olho faltando. E para identificar um Skin Stealer, é aconselhável observar sinais como fala desorganizada, movimentos lentos ou comportamento estranho, como puxar a sua própria pele. E embora há rumores que a cor do sangue do Skin Stealer seja identificável, o sangue humano é vermelho, enquanto a cor do sangue do Skin Stealer seria um pouco mais claro,
Então confiar apenas nesse método pode ser, digamos que, um tanto perigoso, e é mais seguro manter uma certa distância dele e de qualquer outro ser que apresente comportamentos suspeitos e evitar interações desnecessárias. Sem falar que o Skin e o Stealer se encontram nas backrooms, e digamos que lá não é um bom lugar para fazer interações. E bom, galera, as entidades que eu citei no vídeo de hoje já foram bem famosas aqui na internet, porém com o passar do tempo, digamos que elas deram meio que uma sumida, por assim dizer. Mas foi bastante interessante estar relembrando delas aqui com vocês hoje. E vale lembrar que se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí para estar vendo mais vídeos como esse durante a semana. E bom, eu vou ficando por aqui, um abraço do seu Mano Pink e até o próximo vídeo.